E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade e hoje eu vim trazer um review do Sony Z5. A primeira coisa que eu preciso avisar é que o Z5 é um aparelho de 2015. Pode não parecer tanto, mas isso já dá quase 5 anos. Para você ter dimensão de quanto tempo isso faz, em 2015 o mundo ainda não parecia que ia acabar. Mas falando sério, 5 anos para um eletrônico é um tempo considerável, e tudo que eu falar você precisa levar isso em conta. Eu vou começar com uma das coisas que eu mais gosto do Z5, que é o tamanho dele. Ele possui um tamanho muito menor que os celulares atuais, ficando muito bem na mão, e mostrando o quanto os celulares estão meio exagerados em tamanho. Apesar disso, a tela não é tão pequena como de um iPhone 5S ou um 6, por exemplo, ou até um SE, né, dos primeiros, e ela tem 5.2 polegadas, um tamanho que fica bom para teclar, razoável bom para ver vídeos e não fica exagerada. Ela também é Full HD, ou seja, 1920 por 1080 pixels e tem 424 ppi, um número muito bom. Só que ela é IPS LCD, ou seja, ela não tem a profundidade e o contraste do OLED. Apesar disso, é uma tela de boa qualidade, considerando que ele era um topo de linha na época. Existe também uma versão do Z5 chamada Premium, que tem tela 4K, só que é uma coisa meio inútil, considerando que não faz tanta diferença no tamanho da tela e consome muita bateria, tanto que depois disso a gente mal viu celulares com 4K. Sobre o software, o Z5 não possui a versão mais recente do Android, obviamente. Ele foi lançado com o Android 5.1.1 e atualiza até o 7.1.1. Isso não vai te trazer problemas em relação a jogos e apps, porque a maioria suporta versões antigas do Android. O maior problema disso é a segurança, porque apesar do Android antigo não querer necessariamente ter relação com isso, o Z5 não está no patch mais atual de segurança. Ou seja, para muitos usuários isso não faz tanta diferença. Mas se você trabalha com alguma coisa muito importante e não pode perder arquivos ou coisa do tipo, talvez valha pegar um Android um pouco mais recente. Se você também usar muito app de banco, por exemplo, no celular, ou algum app muito sensível que tenha dados sensíveis seus, talvez valha a pena pegar um modelo mais recente. Falando em sistema, uma coisa que eu não gosto da Sony, especialmente na época, é que o celular vem de fábrica cheio de app nativo da Sony e de alguns parceiros. Apps como o blog da Sony, tipo LifeLog para Smart Bands, coisas de saúde, Xperia Lounge, notícias, Track ID e outros. Alguns apps como o PlayStation, Rádio FM e suporte são interessantes, mas a grande maioria deles você nunca vai usar, especialmente porque alguns nem recebem mais suporte e outros têm alternativa bem melhor na loja da Google. Em relação à performance, ele usa um processador Snapdragon 810 de 1.8 GHz e 8 núcleos. Além disso, ele tem 3 GB de RAM. Apesar de ter um processador que ainda é razoável, 3 GB de RAM é abaixo da média dos padrões atuais. Para o uso padrão, como ver vídeos, usar a internet, usar redes sociais, etc., o hardware dele ainda dá bastante conta, sendo que o uso é fluido o suficiente e ainda é bom. Então, para a maior parte das pessoas, ele ainda dá conta do uso comum. Já em relação a jogos, ele dá conta de jogos leves e médios sem problema algum. Já jogos mais pesados, ele ainda dá conta, só que com gráficos no nível mais baixo ou médio, mas roda. Ou você vai ter alguns engasgos de vez em quando em jogos mais pesados. Jogos como PUBG, Brawl Stars, Asphalt 9 e outros do tipo rodam razoavelmente bem, com alguns poucos engasgos, como eu falei. A questão é que, com o passar do tempo e com o lançamento de novos jogos, ele vai cada vez sofrer mais com esses jogos pesados que forem lançados. Ou seja, se você é um jogador casual, ele ainda dá conta de muita coisa,
Mas se você joga com muita frequência jogos mais pesados e até quer fazer streams ou coisa do tipo, vale a pena pôr um pouco mais de grana e pegar um modelo mais recente e mais potente. Uma das coisas que mais me incomoda no Z5 é algo que já me incomodava num Sony Z3 que eu tive, que é que o aparelho esquenta muito. Quando ele está carregando, jogando ou filmando, ele esquenta realmente bastante, especialmente no ponto principal do processador. Sendo que na câmera, ele pode até fechar o app de câmera depois de um tempo. Então se você filma muito tempo contínuo ou ficar muito tempo tirando foto, ele simplesmente sai do app e espera o celular esfriar um pouco. Se você tira foto e filma bem casualmente, tudo bem, mas se a sua intenção é gravar vídeos mais longos, eu não recomendo o Z5. Em relação à câmera, ela era uma das melhores da época, competindo de igual para igual com os iPhones e Samsung, sendo que na época eu achava até melhor que os iPhones. Ela tira foto de 23 megapixels com um tamanho de até 5520 por 4140 pixels e grava em até 4K. Mas, apesar de ter essa possibilidade de gravar em 4K, ele demanda entrar num software específico da câmera para isso. E esse software é pesado e o uso é lento, não sendo tão bom de usar. Além disso, o gravar em 4K esquenta muito o aparelho, limitando muito o tempo de gravação. Na prática, é melhor só gravar em Full HD mesmo. As fotos e vídeos são muito bons, se mantendo atuais até hoje. Lógico, bons se você levar em conta a idade do aparelho. E ele pode até competir com vários celulares intermediários atuais nesse quesito. Eu vou deixar umas fotos e vídeos de imagem correndo atrás para dar uma noção melhor. Ele também tem uma coisa que era muito inovadora na época, que são os efeitos e modos diferentes de gravação. Apesar disso, o uso na prática nem é tão bom, sendo também meio lento. No entanto, é legal ver como a Sony já teve aparelhos tão bons e tão inovadores. A câmera frontal grava até Full HD também, e ainda é boa, sendo plenamente possível usar no dia a dia, festas, eventos e tudo mais. Lógico, as câmeras frontais especialmente ficaram muito melhores com o tempo, especialmente de celulares intermediários que focam muito nisso com um preço mais acessível, mas ainda assim o Z5 não se sai mal nessa área. Já na bateria, ela é de 2.900 mAh, um valor baixo para os dias atuais. Eu fiz um teste rodando uns jogos e depois do YouTube direto e deu mais ou menos 4 horas e meia de tela. Só que isso é direto, corrido, um brilho médio para alto, e você não vai usar necessariamente o dia todo. Tipo, corrido, né? Você não vai usar diretamente o dia todo. Então talvez você não gaste tanto. No uso de dia a dia, eu acho que dá para você ter pelo menos umas 8 horas de uso normal. E nesse uso eu diria que você vai precisar carregar ele talvez no meio do seu dia ou já chegando pro final do dia. Mas provavelmente vai carregar ele pelo menos uma vez a mais por dia. Jogando muito ou usando o Waze, ele com certeza vai precisar ser carregado mais de uma vez no dia. Agora, se você já teve um iPhone 6 ou 5 ou coisa do tipo, ou seja, iPhones mais antigos e celulares mais antigos, e você sofria muito com a bateria, esse provavelmente vai durar mais. Um problema considerando a idade é que a bateria pode já estar velha, o que diminui muito o uso. Se esse for o caso, é só você levar para trocar uma assistência que já melhora muito. Só que, se ele tá... O celular ele é a prova d'água. Então, isso é muito bom, ele é a prova d'água. Só que se você troca a tela, você muito provavelmente vai perder isso, porque toda a cola que é usada para segurar a água, ela sai junto, não vai ser refeito o trabalho. Em relação à bateria, no caso do meu, ela está com uma saúde normal, mesmo 5 anos depois, mas varia de celular para celular como é um produto usado, né? O Z5 tem uma tela de vidro e traseira de alumínio, sendo bem construído. Infelizmente ele não tem carregamento wireless, o que é meio estranho, porque o Z5, que é anterior a esse, já tinha. Pelo menos ele tem NFC. Ele usa carregador micro USB, que é o padrão antigo, porque é o único que existia na época. Só que para muita gente isso é muito bom, porque ainda muita gente não tem cabo USB-C.
você com certeza tem um monte de micro USB jogado na tua casa. Uma das características mais divisórias dele é o visual da Sony clássico, que é aquele bem quadrado e com bordas grandes. Para usabilidade isso é bom, fica muito útil, fica muito bom de segurar, só que o visual é datado e muita gente não gosta. Os fãs da Sony e desse estilo gostam muito, mas eles são minoria. Outra coisa boa, que nem eu já falei, é que ele é à prova d'água, uma coisa que não era muito comum na época entre os topos de linha, como por exemplo o iPhone, que não tinha na época, e mesmo hoje não é tão comum em intermediários. Mesmo alguns topos de linha atual não vêm com isso. Mas toma cuidado, porque celulares usados, que nem eu já falei, podem ter perdido essa vedação. Ou seja, se a tela foi trocada, quase certeza que ele não é mais à prova d'água. Em relação ao armazenamento, ele só tem 32 GB, que para a época é ok, mas para hoje é pouco. Só que para compensar, ele tem entrada para cartão microSD, então você pode expandir isso normalmente. Ele não tem TV, mas ele tem rádio FM, tendo até um app nativo já embutido no celular para isso. O Z5 foi lançado na época por obscenos R$4.000, e eu lembro muito desse preço, fiquei muito chocado. Tanto que os preços da Sony sempre foram muito absurdos no Brasil. Tanto que ela nunca, de fato, conseguiu competir ativamente no mercado. Não de uma maneira tão expressiva, talvez, que nem a Samsung, por exemplo. Eu comprei esse no LX, com caixa e tudo mais, de um único dono, sem qualquer defeito, por R$500. Tudo bem, isso foi ano passado. Esse é um preço que eu acho justo pelo Z5 e que deixa num valor bem competitivo. Ainda mais comparando com os celulares modernos que vão ser bem mais caros, especialmente esse ano. Talvez por conta da loucura do corona, os preços dos usados estejam mais altos, mas eu acho que muito mais do que R$500 a R$650, talvez valha a pena olhar celulares melhores. Como, por exemplo, você pôr uma grana a mais e pegar um Galaxy S8, por exemplo. Se vale a pena comprar um Sony Z5 em 2020, eu diria que dependendo do seu uso, sim. Para a grande maioria das pessoas ele vai dar conta do uso, desde navegação até redes sociais e uns jogos simples. Mas é um celular talvez bom para quem precisa de um primeiro celular, ou um reserva, ou celular para uma criança ou adolescente, ou só quer um celular razoável por um preço mais em conta. Mas você precisa entender que ele já tem 5 anos. Então coisas como esquentar demais, o visual datado e o Android defasado são de se esperar. Se você não se importa com isso e achar um por um preço bom, é uma boa compra. Cara, se você gostou do vídeo e ele te ajudou na decisão, ou só foi legal por curiosidade, dá um like, favorita, compartilha e se inscreve no canal que me ajuda muito. Eu sempre tô postando coisa de tecnologia, de jogo, às vezes eu posto de carro e moto que eu curto também. E é isso, muito obrigado pelos 400 inscritos.